Canal Católico do Filho Pródigo, Purgatório e Indulgências. O perdão dos pecados é obtido através do sacramento da confissão, conforme a autoridade dada por Cristo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Assim, depois da nossa confissão, após a absolvição, o Padre nos manda cumprir uma penitência para consumir, purgar as consequências do pecado em nossa alma. Isso acontece porque o pecado ofende a Deus e faz com que o pecador mereça o inferno, que é a pena eterna. Então, o que nos livra do inferno é a absolvição dada pelo Padre na confissão, porque nosso Senhor Jesus Cristo já pagou por tudo ao derramar o seu sangue na cruz. A origem de todas as indulgências está na cruz de Cristo, é completamente de graça. Portanto, na cruz de Cristo, todos os pecados já foram pagos. No entanto, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1472, existe uma pena que deve ser cumprida por conta do pecado cometido. É a chamada pena temporal. Para vencer a inclinação para o mal e as consequências do pecado, precisamos nos penitenciar. Para ajudar a entender, vamos usar uma analogia feita pelo Padre Paulo Ricardo. É o seguinte: quando pecamos, é como se amassássemos um carro. O perdão é como se Deus nos perdoasse pela batida. Mas a penitência é o processo de consertar o carro amassado. Ou seja, após o perdão, ainda há necessidade de reparar os danos causados pelo pecado. Além das penitências, devemos aceitar os sofrimentos com resignação e fé, de acordo com a vontade divina, conforme nos ensina também o Catecismo no parágrafo 1473. O cristão deve se esforçar, suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de todo o tipo, e, chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado. O que são as indulgências? As indulgências são a ajuda da Igreja para purificar a alma das consequências da pena do pecado. Lembra que precisamos consertar o carro amassado? Para entender as indulgências é necessário crer na comunhão dos santos e que somos membros do corpo de Cristo. A oração e a obra de penitência que um membro faz afeta todo o corpo de maneira positiva. Todo o corpo é alcançado pela graça. Portanto, a Igreja utiliza a autoridade conferida por Jesus através das chaves do reino para administrar as indulgências. Então, as indulgências são distribuídas pela Igreja e foram obtidas através dos méritos infinitos de Jesus e de todos os santos. E sobre os méritos das indulgências, o Catecismo nos fala no parágrafo 1478 o seguinte: a indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, que, em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe os tesouros dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenha do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. E sobre as almas do purgatório, a Igreja nos ensina que elas não podem mais fazer nada por si mesmas e dependem dos vivos para obter indulgências e assim ter o seu sofrimento aliviado ou ganhar o céu. Vamos falar agora sobre os tipos de indulgências. Deus é misericordioso, por isso o manual das indulgências é bastante amplo e permite a distribuição abundante, conforme a disposição do fiel em lucrá-las. Temos primeiro a indulgência parcial. Ela redime uma parte da pena temporal. Podemos lucrar mais de uma indulgência parcial por dia. Um exemplo de oração que concede indulgência parcial é a devota oração do terço em comunidade ou em família, contemplando os mistérios. Ao final, é necessário rezar Pai Nosso, Ave Maria e Glória pelas intenções do Papa.
O outro tipo de indulgência é a indulgência plenária. Redime toda a pena, não sobra nada mais para ser purificado no purgatório e a alma é elevada ao céu. Só pode ser recebida uma por dia. Um exemplo de obra indulgenciada é o perdão da porciúncula ou perdão de Assis, concedido todos os anos no dia 2 de agosto. A indulgência plenária é definitiva para as pessoas mortas, de forma que se eu cumpro uma obra indulgenciada e ofereço por alguém falecido, essa pessoa estará liberta de todo o seu tempo do purgatório. Para lucrar indulgências, você precisa querer, pois deverá cumprir a obra indulgenciada. Não é por acaso, sem você saber. As condições para lucrar as indulgências plenárias são as seguintes: realizar a obra indulgenciada, por exemplo, uma visita ao cemitério em finados, a confissão sacramental no prazo de 8 dias antes ou depois da realização da obra indulgenciada, participar da missa e comungar no mesmo dia ou na véspera da obra indulgenciada. Por exemplo, você vai ao cemitério, faz a sua confissão, esteja com a confissão em dia, e vai na missa e comunga no mesmo dia em que você foi ao cemitério. Assim você recebe a indulgência após rezar pelas intenções do Papa, Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. E temos também a grande novidade: ano que vem é o Ano Santo do Jubileu de 2025, que serão concedidas muitas indulgências. Receberá indulgência se empreender alguma piedosa peregrinação à Igreja Catedral ou outras igrejas e lugares santos designados pelo bispo diocesano. Serão concedidas muitas formas de indulgências para as obras de misericórdia e penitência, e aí você precisa se informar com o seu pároco. Por conta do jubileu, poderá receber 2 indulgências plenárias por dia, ao participar da Santa Missa e comungar pela segunda vez no mesmo dia, lucrará uma indulgência para si e outra em sufrágio das almas do purgatório. Lembra que só podia lucrar uma indulgência plenária por dia? Então, no ano que vem, será possível lucrar 2, uma para você e outra em sufrágio de alguma alma do purgatório. E nós podemos lucrar indulgências com a oração do rosário. Pela recitação devota de 1/3 do rosário, indulgência parcial. Pela recitação com outras pessoas, outra indulgência parcial, uma vez por dia. E a recitação diante do Santíssimo Sacramento da indulgência plenária, respeitando aquelas condições da confissão, da Eucaristia, da oração pelo Papa. E em outubro, que é o mês do Rosário, ao recitar piedosamente em público ou em particular, é concedida uma indulgência parcial em cada dia, e é concedida também ao fiel que se une devotamente à recitação quando é feita pelo Sumo Pontífice, transmitida através da televisão ou do rádio. E aos fiéis que utilizam religiosamente um objeto de piedade como o terço, crucifixo, escapulário, medalha, validamente abençoado por um padre, concede-se indulgência parcial. Na semana de finados, a visita ao cemitério com oração pelos defuntos, no período de finados que é de 1 a 8 de novembro, recebemos indulgência plenária somente aplicada às almas do purgatório. No resto do ano é indulgência parcial. E você pode lucrar mais indulgências, com o Ângelus, que é de manhã, ao meio-dia e à noite, rezando a alma de Cristo após a comunhão, rezando o tão sublime sacramento na hora da adoração eucarística. Temos também outras orações que são indulgenciadas, como a Salve Rainha, o Magnificat, que está em Lucas 1, 46 a 55, o Ofício da Imaculada Conceição e as ladainhas do Nome de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, Preciosíssimo Sangue de Jesus, Santíssima Virgem, São José e de todos os santos. E vocês sabiam que algumas bênçãos nos concedem indulgência parcial? A bênção dada pelo Papa a Roma e ao mundo, ou dada pelo bispo aos fiéis confiados ao seu cuidado, ainda que a bênção seja recebida por rádio, televisão ou pelas mídias digitais. E algumas bênçãos
concedem indulgência plenária. Quais seriam essas bênçãos? Separamos alguns exemplos. Aniversário de batizado, aos fiéis que assistem à primeira missa de um neo-sacerdote, que é um padre recém-ordenado, ao participar da missa de aniversário de ordenação sacerdotal, de 25, 50, 60 ou 70 anos. E se você quiser ver a lista completa, acesse o link na descrição do vídeo e seja direcionado para o site do Vaticano, de onde extraímos estas informações das indulgências para que você possa acompanhar e conhecer melhor.